A carreira musical no meu caso, foi iniciada mais recentemente. Eu já tinha contato com instrumentos musicais aqui na cidade, fiz aulas de vários instrumentos, até descobri que minha vocação mesmo acho que era cantar. E foi mais ou menos nessa época de 2013 que eu montei minha primeira banda cover aqui na cidade. Era uma banda cover de Oasis, uma banda de rock britânico. Um projeto que fez mais sucesso aqui na cidade acho que foi o da No Hands, que é uma banda com som próprio, das antigas, é uma banda antiga aqui na cidade, que me chamou para ser vocalista em 2014, logo depois que eu tinha montado aí o Oasis. E desde então a gente está numa caminhada bem forte aí com projetos legais aqui na cidade, fora da cidade também. Nesses dias tão estranhos, passo as tardes lembrando de você ao meu redor. O caso aqui na Praça das Bandeiras é um lugar que eu escolhi como ambiente aqui para essa entrevista porque, além de ter um valor muito importante na minha infância, porque eu sou daqui do bairro, eu vim aqui andar de bicicleta, usava esses bancos aqui como estação de ônibus e jogava bola aqui, então é um lugar que eu frequentei bastante aqui na minha vida, né? Eu morava poucos quarteirões daqui. Então tem um valor cultural de crescimento da infância aqui, meu, né? Eu desenvolvi muita coisa da minha infância aqui, eu acho que é muito rico isso, principalmente para a minha parte da escrita. Que eu trabalho uma coisa bem fundamental da língua, assim, não uma coisa muito bem elaborada. Então, como eu gosto dessa coisa mais elementar, eu acho que vem daqui um pouco, sabe? E aqui também é um lugar que, por causa do bar do Zinho, que é aqui perto, é um lugar que me deu muita oportunidade de tocar com as minhas primeiras bandas. É um dos lugares que ainda abre muito espaço para a cena underground, para a cena do rock, principalmente aqui na cidade, mas de outras áreas também, MPB, samba, tem direto várias coisas de vários estilos aqui. Em relação à questão do como os lugares aqui me influenciam, o valor dos lugares aqui da cidade, eu acho que, principalmente na parte da minha arte da escrita, eu acredito que seja a questão do interior mesmo. Apesar de a gente estar no centro da cidade, vários carros passando aqui, gente passando e tal, é um lugar muito tranquilo. Ainda assim, se for comparado com uma cidade maior, é um lugar tranquilo e que oferece alguma coisa de fora do concreto, sabe? E isso tem um valor interessante. Eu gostava muito de mostrar na minha poesia o embate entre o concreto e o mais bucólico, digamos assim. Eu acho que dá pra gente misturar os dois conceitos e aqui é um lugar que mostra bem isso até. Na escrita, na verdade, eu nunca fui de escrever muito, eu não sou um cara, apesar de ter feito o curso de letras aqui, ser formado aqui pela Unesp, eu não sou um cara com muito afinco na leitura, na escrita mesmo, nunca fui de produzir muito, mas teve uma época da vida universitária que eu peguei um certo gosto por um tipo de poesia que era uma poesia mais minimalista, uma coisa um pouco mais enxuta, né? Uma coisa mais simples. E aí eu vi que eu era capaz de fazer aquilo de alguma forma, de brincar com as palavras, com a montagem das palavras, dividir, juntar outras coisas que não eram esperadas, e aí criar um terceiro sentido para as coisas que estavam sendo juntadas ali, né? O processo em si não é simples, isso é curioso, né? O processo demandava muito tempo em casa parando para pensar em palavras. Eu parava em casa pensando em palavras, uma palavra me pegava durante o dia e eu ficava com aquela palavra na cabeça, até elaborar algum texto que fosse interessante sobre aquele conceito, juntando com a minha vivência daqui da cidade. Algo que fosse criar um certo humor, eu diria, até na pessoa que está lendo. Ela fala, entendi o que ele quis fazer aqui, essa brincadeira com a palavra. Isso tem um porquê artístico e um porquê cultural. Então,
Eu busquei isso bastante, eu vivia... Na verdade não era nem durante muito dia, eu fazia muito isso de madrugada. Eu dava meus rolês aqui pela cidade, nas praças de madrugada, às vezes sozinho mesmo. E era onde eu tinha meu processo criativo. É onde eu ficava olhando a folha no chão, eu ficava pensando na folha, no cigarro que está ali jogado, na tampinha. E aí, a partir disso, eu começava a criar minha poesia. Caçamba. Guri ou gari, garimpando lixo por tesouros. Poeta é catador de histórias. Mina sem memória não tem ouro. Os desenhos desses poemas que eu criei, eles na verdade vieram de forma secundária, porque eu me sinto uma pessoa muito criativa. E eu gosto de mostrar todos os sentidos que eu pensei na minha cabeça para a pessoa que está lendo. E às vezes só com a escrita eu sentia que era meio que tipo, eu não conseguia chegar no ponto. E aí para chegar no ponto, às vezes eu pensei, bom, eu posso criar um outro sentido com o desenho. E aí eu comecei a unir, além da divisão das palavras, a divisão da palavra com o desenho. Então eu criava mais outros sentidos a partir disso. E acabou que eu até criei um certo conceito em cima desse desenho. Essa podridão do desenho, essa coisa mais sem muito ser elaborada, ela tem muito a ver com a escrita também que eu faço. Que eu falei que eu pego os restos das coisas, né? Que eu fico dividindo, cortando. Eu acho que o meu desenho é um pouco isso. Eu pego um pedaço de coisa ali, tento fazer um pouco do que eu conheço de habilidade de desenho. E um pouco das coisas que eu fui copiando na internet mesmo, olhando lá, falando, eu posso fazer isso aqui, acho que eu consigo desenhar. E a partir disso foi criando então uma certa estética na minha escrita, que eu acho que enriqueceu legal, assim. Porque para publicar um trabalho de poesia hoje em dia eu ficava muito preocupado, eu falava, se eu colocar um negócio só escrito, mesmo na internet, digamos, as pessoas não vão querer ler às vezes, sabe? Tipo, é muito... O texto ele ainda não é muito aceito, né? Ainda não, né? Não é uma coisa que a gente para e fala, não, agora eu vou ler. E o desenho às vezes chama a atenção, a pessoa vê o desenho e fala, nossa, o que ele fez aqui, né? Por que tem esse desenho? Esses dias mesmo eu estava pensando numa outra que era capenga, veio a palavra capenga na minha cabeça, aí eu falei, nossa, capenga, eu posso mudar uma vogal, virar capanga, capanga, capenga, aí eu pensei capinga, nossa, eu falei capanga, capenga, capinga. Aí nessa eu vou brincando com a língua, eu nem escrevi essa, ainda nem publiquei nem nada. Mas eu tô com o cara, eu tô com a imagem do cara, capenga, capinga, na minha cabeça, eu quero fazer isso com a minha mão depois. Eu não sei até quando que eu vou fazer isso, mas um dia eu vou sentir essa inspiração de desenhar e vou sentar lá e falar, agora eu vou pôr em prática o que eu tinha pensado. Então, são imagens que surgem durante o dia, né? É muito interessante isso. Não sei porquê, não sei explicar de onde veio isso, mas a minha cabeça sempre está a milhão, né? A gente é professor ainda, a gente ouve muita coisa dos alunos, a gente lê muita coisa na aula também. Então, esse contato com a língua viva, muito viva, assim, né, da sala de aula, me enriquece muito nesse sentido da escrita, sabe? Muita coisa surgiu da sala de aula. Um aluno faz uma brincadeira, uma graça, assim, aí ao invés de eu falar pra ele, não, para, o que você tá falando, né, que besteira, eu falo, nossa, é verdade, velho, você pegar essa palavra, dá pra criar um outro sentido, né? E aí até eu comento com eles às vezes até me ajudam a criar outras coisas, né? Isso é muito curioso. O velho de novo. Antes do fim do novelo, antes do fim da novela, tem a ovelhinha adestrada, dentro da moldura que cerca, sem nem tentar escapar. Ela não faz nada por mal, acha tudo em volta normal. Tiram dela toda aquela lã. Melhor não ter pelo que lutar, pelo menos couro não leva. Já eu sou ovelha negra, nasci desse jeito assim. O Senhor não é meu pastor, sou eu quem escolho meu fim. Eu tenho um carinho enorme assim pela primeira banda, que é o Oasis Cover, né? A primeira banda mesmo que eu participei como vocalista principal e tal. E que a gente fez shows no Sesc, por exemplo, que é um outro espaço que dá muita oportunidade aqui na cidade para os artistas, né? A gente tocou naquele evento do carnaval, que eles fazem um carnaval mais do rock, para dar uma alternativa, né, pro pessoal que não gosta tanto do samba, do MPB, enfim. E a gente tocou lá em 2013 e foi um evento que deu muita gente, assim, era muita gente, eu nunca tinha cantado para tanta gente e tanta gente assim empolgada com a minha manifestação cultural, que era um cover ainda. E aí naquela hora eu fiquei impressionado assim com a resposta. E aí eu quis sentir aquilo da música que eu tivesse criado, né, não só do cover. Então a partir disso aconteceram outras coisas, né? Teve esse momento aí de 2013 no Sesc, que eu acho que é bem marcante, e depois os momentos com a banda No Hands aqui na cidade. Porque a banda No Hands ela teve um projeto que a gente elaborou mesmo, que foi, acho que a coisa mais fantástica que eu fiz na minha vida, com pessoas incríveis, os caras da banda são fantásticos. Que foi uma ideia assim, a gente tinha a banda, tinha músicas próprias criadas, tinha um CD pronto praticamente,
mas a gente não sabia por onde começar, onde a gente vai tocar, como que a gente vai expor esse som para a galera? Vai pôr na internet e já era? Não é bem assim, né? Então a gente foi atrás de uma produção legal em São Paulo, foi atrás do Rick Bonadio, que é um produtor famoso, gastamos uma grana com isso, infelizmente tem que gastar uma grana com isso. Gravamos lá para ter um material de qualidade e quando voltamos para Araraquara a gente pensou num projeto para tocar para o público que era nosso alvo, que era a molecada das escolas. E aí a gente fez um projeto que era o projeto No Hands na sua escola, nos intervalos, e a partir disso a gente ficava uns 30 minutos lá, tocava algumas músicas nossas, algumas músicas que estavam na rádio na época para a molecada curtir, também entrar na nossa onda, né? E assim a gente conseguiu divulgar o nosso som. O pessoal vinha histérico, assim, e eu não estava acostumado com aquilo, dar autógrafo, eu nunca pensei na vida que fosse dar autógrafo. E aí criou um movimento sobre a banda No Hands que a molecada apoiou muito. E esse apoio virou uma coisa assim, a gente achava que a gente era a boy band do futuro aqui do Brasil, né? A gente achava que ia expandir para tudo quanto é lugar e ser a nova banda de pop rock do Brasil mesmo, né? Mas agora a gente deu aquela voltada, vamos pé no chão. Aqui no estado de São Paulo o pessoal conhece a gente legal. E a gente tem planos de expandindo isso. Ainda tá pendente, mas a gente vai aos pouquinhos expandindo esse projeto. Mas aqui em Araraquara as escolas me marcam muito, assim. Eu tenho uma lembrança em cada escola que eu toquei. Eu lembro das caras dos alunos, eu lembro das reações, eu lembro da experiência que foi aquilo e emociona assim mesmo. Se ele parar para lembrar, tipo, quem que viveu isso aqui em Araraquara? Quem que entrou numa escola e tinha 800 pessoas gritando, sabe? Tipo, não é normal isso. E a gente conseguiu isso com esse projeto da No Hands. É uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, com certeza. Assim como eu já tive com a No Hands, o CD próprio, eu quero criar alguma coisa escrita. Então, quem sabe um livro aí bem pequeno, com os poemas que são coisas rápidas, né? E alguma coisa que interaja com o leitor. Eu não queria que fosse só um livro para ele ler, eu queria que ele produzisse ali também. Eu tenho uma ideia de criar um espaço, naquele mesmo espaço, que a pessoa possa expor o lado dela sobre aquilo. Então eu não vou colocar só o meu poema, eu vou colocar o meu poema e do lado um espaço para a pessoa usar a criatividade dela em relação àquilo que eu escrevi. Porque daí vai criando mais coisas, né? Eu acho que a riqueza está nisso, você ir expandindo significados. Eu acho que essa é a riqueza da língua, é expandir significados, criando coisas novas e tal. Isso é a maravilha para mim, é o que mais me chama a atenção. Ser artista aqui em Araraquara não é uma tarefa fácil. Sinceramente, não vou falar que são as mil maravilhas, não tem como a gente afirmar isso. A gente sente muita dificuldade ainda de espaço para tocar. Como eu estava falando antes, a gente tem os espaços, a gente sabe onde a gente poderia tocar, mas falta, às vezes, aquele empenho em ir atrás de saber como fazer para tocar no lugar. Isso dizendo dos lugares públicos, dos espaços públicos. E são poucos, já são limitados e ainda tem essa complicação. Além disso, os espaços privados, eles têm uma limitação por estilo. Então, por exemplo, no meu estilo do rock, a gente tem uma casa aqui em Araraquara que seja disponível para isso. Então, imagina que tem um monte de banda de rock aqui em Araraquara, todas querendo tocar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então fica uma competição um pouco complicada, sabe? Não era nem para ser uma competição, era para ter todo mundo um lugar para tocar, no mundo ideal, né? Todo mundo ter vários lugares para tocar e todo mundo ser feliz. E na verdade não, fica nessa competição porque é um lugar para tocar. Às vezes tem um evento, né? A própria prefeitura às vezes cria eventos como o Araraquara Rock, eu já toquei inclusive no Araraquara Rock também. São eventos assim esporádicos, né? Uma vez por ano. Aqui em Araraquara é muito complicado as pessoas saírem de casa para gastar um dinheiro para ver cultura. Então acho que falta isso, falta criar essa mentalidade. Eu vou gastar 10 reais, 15 reais, 5 reais, não sei quanto você vai gastar. Mas é pouco perto do que você poderia investir na cultura. E, querendo ou não, você está investindo em cultura. Pode ser a banda do Zé que está tocando num lugar aleatório. Isso não tem problema, é cultura. Além disso, além da questão do público ser um pouco complicado aqui na cidade, a gente tem a questão do poder público também, que eu acho que, não diria que falta, é que a gente sempre quer mais, tá? Eu não vejo Araraquara como uma cidade que não tem nada. A cidade dá algumas oportunidades para os artistas, com concursos inclusive, na área da música, acho que nas outras áreas também, eu não conheço tanto das outras áreas, mas eu acredito que existe esse incentivo sim, mas acho que dá para aproveitar melhor os espaços que a gente tem aqui da prefeitura. A gente vê muito lugar parado, a gente vê muito lugar sem nada, às vezes a gente tem recentemente o problema do teatro municipal mesmo. Então dá uma tristeza ver isso, a gente vai ver nos lugares como se eles estivessem definhando. E a cultura não pode definhar junto com isso. E se a gente não tem lugar para tocar, porque o lugar está definhando,
a gente vai definhando junto, a cultura vai morrendo junto, e a gente fica numa seriedade na cidade que fica todo mundo trabalhando e ninguém pensa mais em nada fora isso. E a gente precisa de alguma coisa a mais que seja para extravasar um pouco a vida normal, a vida da rotina, né? E isso vai do incentivo não só do público, mas também da prefeitura. Se ela tem esse interesse que a pessoa tenha um bem-estar na cidade, a cultura está dentro ali com certeza. Não é o bem-estar só de infraestrutura, é o bem-estar cultural também. Isso enriquece muito a vida da pessoa na cidade e faz ela criar um carinho grande por aqui, para que ela não saia daqui e vá para outra cidade. E acho que precisava ter essa conexão maior com o público daqui, com a cultura daqui, porque daí assim a gente criaria essa vontade de ficar, sabe? Ou pelo menos você vai para fora da cidade, mas você volta para cá, para investir na cidade. Eu acho que falta isso, sabe? As pessoas elas ficam bem sucedidas, mas em outros lugares, elas não voltam jamais para cá. Você acha que eu vou voltar para Araraquara? Ninguém vai querer as coisas que me interessam, sabe? Eu não vou conseguir abrir um negócio aqui e fazer ele dar certo. Eu acho que falta isso, porque é consequência da cultura também, sabe? A cultura do povo, a falta de cultura em alguns momentos, né? Então, falta essa vontade de ficar aqui, sabe? Eu fui desenvolvendo isso com o tempo, eu sinceramente não era uma pessoa que queria ficar aqui, mas acabei aprendendo isso com o tempo. Eu acho que dá para ficar aqui, sabe? Dá para ficar aqui, mas precisa de mais investimento. Do privado, do público, investimento das pessoas irem nos lugares ver as bandas. Acho que é isso.